estudante do 8º ano. Olá, Daniel. Meu nome é Rose Melo e eu sou professora de língua portuguesa. Eu tenho certeza que você que está aí na sua casa está louco para ir para a escola, está louco para encontrar os colegas, não é isso? Mas, infelizmente, ainda não podemos. Então, vamos lá, com muito foco, com muita vontade, assistir essa aula para resolver as atividades do seu PET. Então, nós já estamos no PET 2, você já recebeu o seu PET 2, então lá na semana 1, você vai desenvolver atividades sobre o debate regrado. Então, aqui nós temos quais as habilidades, né? Qual a habilidade que vai ser trabalhada nessa aula. E nesse bimestre, nós vamos trabalhar o debate regrado, que é hoje. Nós vamos trabalhar, você vai ver um pouco sobre a estrutura, sobre o que é um debate regrado, por que esse nome, debate regrado, quem participa desse debate regrado. Vamos trabalhar depois operadores argumentativos, que é de suma importância para o seu dia a dia, para você conversar, para você escrever. Vamos trabalhar o gênero textual mito, a crônica com todas as suas características, com toda a sua estrutura, com os seus elementos. Vamos trabalhar planejando, como planejar uma produção de texto. É importantíssimo planejar para escrever bem. A linguagem formal e informal, quando é mesmo que eu posso usar a linguagem formal e a linguagem informal? E o que é uma linguagem formal? O que é uma linguagem informal? E vamos interpretar, aprender como interpretar uma imagem. Então, todos esses temas estão aí no PET que você recebeu. Então, é de suma importância que você assista todas essas aulas para que você possa resolver com bastante tranquilidade as atividades do seu PET. Vamos lá? Tranquilo? Caderno, lápis na mão, anotar tudo que você tiver dúvida e tudo que você achar importante. Perfeito? Vamos lá! Então, se você assistir a aula todinha, que passa, rapidinho, eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer o que é um debate regrado. Você vai perceber qual a postura, né? Como que tem que ficar os debatedor e também o que é um debatedor. Conhecer a função do mediador, do moderador. Nós vamos ver aqui o que é um mediador ou um moderador. E reconhecer a estrutura, a composição e, lógico, a linguagem de um debate regrado. Não esquecendo, eu falo isso sempre, todo texto tem um objetivo, possui possui características próprias. E por que você pode estar pensando, mas para que eu vou saber? Por que eu preciso saber quais são as características desse gênero? Porque a partir do momento que você conhece aquele gênero textual, fica muito mais fácil para você analisá-lo, para você compreendê-lo e interpretá-lo. Perfeito? Então vamos lá. A todo momento, né, no nosso dia a dia, no intervalo da escola, em casa, é aquele bate-papo, debatemos, conversamos sobre algum assunto, algum tema polêmico ou uma discussão, sempre temos troca de ideias, porque sempre convivemos com outras pessoas e é uma coisa importantíssima, nós somos ímpares. As pessoas, graças a Deus, né? Eu penso de uma maneira e você de outra. Então, para que existe? Então, a todo momento nós estamos querendo provar alguma coisa, nós estamos querendo opinar, às vezes criticar, mas para isso eu preciso, o meu ponto de vista, eu preciso defendê-lo, eu preciso argumentá-lo. Não é assim? Então, a todo momento nós conversamos com muita gente.
não é sozinho, né? Às vezes também a gente fala sozinho, né? Mas a todo momento nós trocamos ideias com outras pessoas. Então, nós temos muitas situações onde nós explicamos, né? Sempre tomamos a palavra para quê? Para explicar determinada coisa, ou também para criticar, ou para ironizar, ou também para contestar alguma coisa, ou às vezes para sustentar uma opinião sobre determinada questão. Muito importante. Sempre que eu vou explicar, ou que eu vou criticar, ou que eu vou ironizar, eu não sou obrigada, né, a concordar com tudo que você, por exemplo, fala. Eu tenho uma opinião, você tem outra. Mas eu preciso, não é só falar assim, eu acho que está errado. E ponto final? Não. Eu preciso, quando eu tomo a palavra para explicar, ou mesmo que eu critico alguma coisa, eu tenho que me posicionar. Eu tenho que sustentar aquilo que eu penso. Isso é de suma importância. Então, você já participou de um debate? Seja na sua casa, no recreio, lá na escola, na sua comunidade. Você já participou de um debate? Pensa aí, olha só. Você sabe o que é um debate? E vou além. Você sabe o que é um debate regrado? Como e quando um debate acontece? Eu tenho certeza que você aí da sua casa pensou logo em qual debate? De candidatos, não é isso? É um debate, todo ano de eleição existem debates dos candidatos. E aí você já sabe o que é um debate regrado. Para que acontece esse debate? Eu assisto um debate para quê? Com qual objetivo? Então, em um debate, se você vai participar de um debate, você deve contestar, você deve discutir, argumentar, defender o seu ponto de vista, convencer, persuadir, polemizar. Isto acontece em um debate. Eu tenho meu ponto de vista, então vamos supor, um debate sobre educação. Eu vou colocar o que eu acredito. E para isso eu tenho que conhecer, eu tenho que usar, eu tenho que tentar convencer quem está assistindo a aceitar, a pensar da mesma maneira que eu. Não é isso? Então tem dois candidatos ali, a presidente ou a governador. Se ele vai... o tema é sobre a saúde, cada um tem o seu ponto de vista, cada um vai tentar convencer o eleitor por que deve votar nele, o que ele vai fazer. Então, a todo momento, um debate acontece isso. Importantíssimo, um debate não é para ter brigas, é para argumentar, é para posicionar. Se teve briga, está errado. Se levantou a voz, está errado. Se gesticulou, colocou o dedo no rosto do outro, também está errado. Nós vamos ver aqui a postura. Então, por que a todo momento nós expressamos, nós criticamos, nós somos ímpares? E isto é maravilhoso. É cada um ter a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Então, nós somos seres ímpares. Estou coisando sem... Vamos lá. Então, nós somos seres ímpares. Então, em todos esses fatores, nós temos o quê? Autonomia. Autonomia para quê? Para expressar sentimentos, para revelar a nossa posição crítica frente à realidade, né? Então, todo debate acontece a partir de um fato, a partir de um acontecimento. E eu tenho essa autonomia, claro, seguindo todas as regras. Vamos ver aqui, então. Então, eu falei, nem bate-papo, nem debate, nem discussão. Mas a nossa aula é sobre debate regrado. E o que é um debate regrado? Você já sabe aí, não já? Tenho certeza que você já sabe o que é um debate regrado. Olha aqui, o nome já indica regrado. O
que quer dizer regrado? Que tem regras. É um debate que antes dele acontecer, ele precisa seguir regras. Então, é um gênero totalmente o quê? Argumentativo. Qual é a tipologia textual? Ele é argumentativo. Por quê? A todo momento eu não falei aqui de posicionamento, de contestar, de falar, de explicar, mas para isso você precisa argumentar. Além dele ser argumentativo, ele é oral. Então, ele se realiza no meio de interação, né? Um debate precisa de ter essa interação entre as pessoas. E sempre o tema é o quê? Não pode esquecer. Sempre um debate, o tema é um tema polêmico, né? Para haver debate, o tema tem que ser polêmico, não pode ser um tema onde todo mundo acha a mesma coisa, todo mundo concorda com aquele ponto de vista. Então, geralmente, são temas polêmicos e temas atuais. Então, como o nome indica, ele segue determinadas regras. E para dar certo, as regras precisam ser postas antes de começar o debate. Quais são essas regras? O debate, a hora que vai começar, o tempo de fala, o direito a réplicas e tréplicas. O público, tem público nesse debate? O público vai poder participar? São regras que devem ser seguidas e são regras que devem ser colocadas antes de começar um debate. Cada um vai ter 10 minutos para falar, então ele precisa seguir aquele tempo. Por isso chama debate regrado. Entendeu aí o nome e por quê e como ele acontece? Então, a réplica, né, que é o direito de dar uma resposta à argumentação do outro. Então, se ele tem direito à réplica, né, um falou, o outro falou, argumentou, então esse direito à réplica. Não é uma regra que tem que ter, são regras postas antes de começar. Ou a tréplica, que é o direito de dar uma resposta à argumentação do outro. Então, se falar... senhor candidato, né, lá na eleição, você tem direito à réplica ou você tem direito à tréplica, né? Então, isto tem que ser falado antes, porque senão, na hora da bagunça. E onde acontece um discurso regrado? Eu já falei aqui, né, que é comum na campanha política, mas é só na campanha política? Não, pode acontecer na escola. Na sua escola, no Grêmio Estudantil, ou numa eleição, né, de representante ou representante de turma, representante de comunidade, pode sim acontecer um discurso regrado. Nas faculdades ou nas comunidades em geral, né? Precisa resolver um problema na comunidade. Então, vamos fazer um debate? Perfeito. Quem vai participar? Qual é o tema? Quais são as regras? Mas para as regras, nós temos também que olhar o quê? A linguagem. E olha só que interessante. A linguagem de um debate regrado, ela vai variar, né? Porque imagina, se for entre amigos, quando eu estou conversando, quando eu estou debatendo algum tema com amigos, eu posso usar uma linguagem mais informal, porque eu estou entre amigos. Agora, quando é um debate regrado entre candidatos, como que tem que ser a linguagem? Tem que ser uma linguagem formal, uma linguagem padrão. E o que é uma linguagem padrão, professora? É a linguagem que aprendemos na escola, com as regras da gramática. Então, tem que ser uma linguagem formal. Eu não posso usar qualquer palavra naquele debate. Então, ela pode variar, né? Então, depende o grau de intimidade que tem ali naquele debate, a intimidade entre as pessoas. Aí a linguagem pode ser informal ou ela vai ser formal. Então, vamos lá. Eu já falei que tem elementos, não é isso? Então, ele é composto de quê? Ele é composto do mediador ou moderador.
Quando eu falo em mediador, você já imagina, você lembra lá você assistindo um debate de candidatos. É aquela pessoa que está ali no meio, é aquela pessoa que dita as regras, é aquela pessoa que dá a palavra para o debatedor falar. É a sua hora. Agora o público pode perguntar, é a vez do público. Então o que ele vai fazer? Ele vai mediar aquela conversa, ele vai mediar aquele debate. Então ele vai... outra coisa, ele interrompe, ele pode interromper se for necessário. Ele passa a vez para o outro debatedor, né, com melhores argumentos. Ele também avalia os argumentos, ele inicia e ele finaliza aquela discussão. Então, são funções do mediador. Ele é que fala, nós vamos começar o debate entre fulano e ciclano com o tempo. Então, ele media essa conversa, ele vai mediar, moderar esse debate. E nós temos o quê? Os debatedores. Quem são os debatedores? São as pessoas, né? 2 ou 3 ou 4, claro que tem que ser mais de uma, mas são as pessoas que estão naquele momento, que foram convidados para expor as suas ideias. Eles expõem as ideias. Com qual objetivo? Convencer quem está assistindo, né? Ele convencer os interlocutores com o quê? Com seus argumentos fortíssimos. Então, para convencer, ele precisa ter argumentos. Argumentos plausíveis, argumentos comprobatórios. Audiência e público são quem, né? São as pessoas que assistem um debate. Elas podem fazer pergunta aos debatedores, mas com o quê? Com a permissão do moderador. Eu já falei isso aqui. Então, dentro das regras estabelecidas previamente. Você pode participar de um debate onde o público vai ter voz, mas também você pode assistir um debate onde o público não tem voz. Ele está ali simplesmente para assistir e tirar suas conclusões e criar ele vai concordar ou não com qual pessoa? Qual argumento? O que foi usado ali? Então, são chamados de debatedores. Então, nós vimos qual é a função do moderador. Já falamos aqui, né? Abrir a sessão, introduzir o tema, apresentar os participantes. Ele vai dar a palavra aos participantes, garantindo uma distribuição equilibrada do tempo. Ele vai animar o debate. Ele dá a palavra ao público, né, se estiver na regra. Ele vai encerrar o debate fazendo um balanço final. Então, na hora que ele vai encerrar o debate, ele faz um fechamento daquele debate. E os deveres dos debatedores. Isso é muito importante, né? Ele tem que respeitar o outro. Ele tem que respeitar a opinião do outro. Então, ele precisa preparar previamente o tema. Ele precisa... Como? Pesquisando as informações necessárias. Ele não pode ir para um debate sem conhecer. Eu vou falar isso, mas quais são os meus argumentos? Por quê? Então, ele tem que pesquisar. Ele tem que expor com clareza as suas ideias. Ele precisa respeitar as regras, que é importantíssimo. E escutar. Quando o outro está falando, ele tem que escutar. É uma coisa difícil, não é isso? Mas ele precisa fazer isso, porque senão vira bagunça. Cada um tem a sua vez de falar. E ele não pode, em hipótese alguma, interromper um debatedor. Está falando, ele precisa escutar. Outra coisa importante, jamais utilizar uma linguagem agressiva ou fazer um sinal gesticular de maneira imprópria, né? Um debate importantíssimo. É uma ferramenta poderosa para encontrar soluções de problemas. Por quê? Porque ali você está ouvindo os dois lados, o posicionamento, a argumentação de cada um deles. Não é isso? Então, aqui tem as referências bibliográficas.
Essa é a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, que você tenha anotado, que você vai querer saber um pouquinho mais sobre o debate regrado e vai querer participar de um debate regrado. Um beijo no seu coração, bons estudos, muito foco, faça as suas atividades com muito empenho e com muita dedicação.